Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de conversar aqui nos estúdios do Canal 20 com o Dr. Dilson de Quadros Godinho Neto, que é advogado militante, professor universitário e doutorando em Direito. E o Dr. Dilson nos falará aqui sobre alimentos e outras questões de direito de família, uma vez que ele leciona essa disciplina nas faculdades Santo Agostinho. Dr. Dilson, eu gostaria que você dissesse, portanto, a questão referente aos alimentos com todos os seus conceitos e pré-conceitos. Sim, claro. Na verdade, uma das questões que mais instiga, e mais intriga os populares em relação ao direito é justamente os alimentos, A gente tem sempre aquela dúvida de quando surge a obrigação alimentar, o que são alimentos, até quando eu tenho necessidade de pagar alimentos, Sempre os pais têm essa preocupação em relação aos filhos e os filhos também, porque os pais podem vir a precisar de alimentos no futuro. Então, a primeira definição que a gente pode fazer é do próprio termo alimentos. Ao que pese a palavra alimentos se referir somente à questão de comida, o Instituto para o Direito ele é mais amplo. Ele não visa apenas dar comida, mas sim vestuário, educação, segurança, saúde. A gente costuma até dizer que os alimentos eles são, na verdade, algo necessário para manter a própria pessoa humana. Tudo que engloba a necessidade do ser humano, a gente inclui no direito aos alimentos. A questão, então, de quem pode pedir alimentos, quem pode ser obrigado a pagar alimentos. A nossa lei civil ela estabelece que a obrigação alimentar ela deve ser paga ou recebida por todos aqueles parentes, cônjuges ou companheiros. Então, nesse caso, a gente já pode verificar que existe uma reciprocidade tanto no pagamento quanto na recepção. E a lei também ela traz a hierarquia, ou seja, quem deve responder primeiro à obrigação. A quem eu devo me recorrer primeiro para pleitear esse direito? E a lei traz a seguinte questão. A gente pode analisar uma questão de família. Primeiro os mais próximos, depois os mais remotos. Essa é uma regra clássica de direito. Então, quem são as pessoas mais próximas? Seriam os parentes ou seria o próprio cônjuge? Na verdade, a gente percebe que o próprio cônjuge ou companheiro é a pessoa mais próxima. Por quê? Porque ela vive em comunhão de vida. Então, nesse caso, quando há um divórcio, a gente pode perceber que a primeira pessoa que eu vou me recorrer para me dar subsistência seria o meu ex-companheiro ou o meu ex-cônjuge. Na sequência, a gente passa para os ascendentes, que seriam os pais, os avós. E, na ausência dos pais ou os avós, eu passo para a próxima linha, que seriam os descendentes, filho, neto. Na ausência do filho ou neto, e aqui vai uma questão muito importante, eu chego a uma limitação de até onde eu posso pedir alimentos, ou até onde eu sou obrigado a pagar, que seria na linha colateral até os parentes de segundo grau, que seriam os nossos irmãos. Meu caro Dr. Dilson, e no caso, até quando que se deve pagar alimentos a alguém e até qual a idade que a pessoa ainda pode pedir alimentos, considerando que há uma questão de menoridade, é uma questão de necessidade, de estudos superiores, de estudo em tempo integral? A nossa lei ela também é bem clara quanto ao direito aos alimentos. E ela vai afirmar o seguinte: enquanto houver necessidade e possibilidade, os alimentos vão ser sempre pagos. Eu costumo até dizer que os alimentos eles são perpétuos, a não ser que haja uma modificação na situação econômica financeira das pessoas. Por exemplo, vamos imaginar uma criança, 9 anos de idade. Essa criança, ela vai receber alimentos até quando ela tiver condições de, por si só, se sustentar. Então, vamos imaginar que essa condição seja atingida aos 28 anos de idade. Nesse caso, os pais vão continuar dando subsistência para a pessoa, agora, até os 28 anos. É muito comum a gente pensar que quando atingida a maioridade, esse direito aos alimentos ele se cessa. Na verdade, não. O que a gente pode analisar aqui, com a maioridade, eu já posso pressupor que a pessoa teria condição de se sustentar. Mas hoje é muito comum que a pessoa, ao completar a maioridade, ela ainda venha a cursar uma universidade, um curso superior. Nesse caso, é obrigação dos pais também dar subsistência para essa pessoa até que ela se estabeleça no mercado de trabalho.
Então a gente pode afirmar que o direito aos alimentos, ele sempre vai ser verificado na prática. É no caso real que eu vou verificar quando e até quando eu preciso pagar. Professor Dilson, uma das questões interessantíssimas é quanto à possibilidade de uma mulher ainda grávida pedir alimentos para manter a si própria, fazer os exames do próprio filho que vai nascer contra o suposto pai. São os alimentos gravídicos que eu gostaria que você falasse para nós, considerando principalmente que é uma novidade da lei. Os alimentos gravídicos, na verdade, eles foram introduzidos no nosso ordenamento através da legislação, mas o que é interessante é que antes mesmo dessa legislação já era possível o pleito desses alimentos, só que não era comum. Por quê? Porque muitas vezes a mãe tinha medo, ou a mãe só vinha ter necessidade após o nascimento por falta de desconhecimento. A nossa legislação ela já segura os direitos do nascituro, ou seja, aquela pessoa que está por nascer. Então, nesse caso, aquela pessoa que está por nascer, ela precisa de, não vou dizer todos os mesmos cuidados de uma criança já viva, mas como ela está em formação, ela precisa de uma atenção especial. A lei veio justamente para estabelecer a regra, ou seja, para mostrar para a sociedade que é sim possível esse pleito. Então, no caso dos alimentos gravídicos, nós vamos ter uma situação interessante. A gestante, ela pleiteia em nome próprio alimentos para aquele filho que ela vai criar. E aí, no caso, o devedor vai ser o suposto pai. E aqui é uma questão muito interessante, às vezes até uma questão processual. Nesses casos de alimentos gravídicos, o Poder Judiciário ele se atém muito nas provas que a gestante traz. Uma vez que o exame de DNA, nessa fase de gestação, ele é muito perigoso, porque você tem que fazer o procedimento através da placenta da mãe. E muitas vezes esse procedimento é arriscado. Então, os juristas, eles, e o próprio Poder Judiciário, ele não permite que o exame seja feito na gestação. Então, a mãe ela tem que demonstrar, com outros elementos probatórios, que aquele sujeito que se submete à ação, ou seja, o polo passivo, é realmente o pai. Essa é uma das questões mais específicas em relação aos alimentos gravídicos. É a mãe comprovar que, especificamente, aquele sujeito é o pai. Professor Dilson, e agora em palavras rápidas, eu gostaria que você falasse de um direito especial do idoso a ter ou não alimentos. Aqui nós vamos entrar em uma outra questão interessantíssima, a questão do idoso. O Estatuto do Idoso, uma legislação publicada no ano de 2003, ele tende a proteger especificamente uma parcela da população, que é a parcela idosa. Normalmente os idosos, eles exigem um cuidado mais especial do que as outras pessoas. Então, em relação aos alimentos, a gente vai ter uma grande modificação. Para o idoso, eu posso dizer que os alimentos, eles são solidários. O que quer dizer isso? O idoso, ele pode escolher o devedor que vai assumir integralmente a obrigação. Vamos ver um exemplo. Uma pessoa com 65 anos de idade possui 3 filhos. Ele sabe que os 3 filhos têm uma boa condição. Só que um desses filhos tem uma condição excelente. Ele, por questões de celeridade, ele pode chamar só esse melhor filho. Ele vai ter que integralmente responder pela obrigação, não podendo chamar os demais ao processo, que poderia causar um transtorno, porque aí nós teríamos mais atos processuais e até delongar esse recebimento dos alimentos. Então, no caso do idoso, a particularidade é que os alimentos seriam solidários. Ele pode escolher qualquer um para pagar integralmente a dívida. Professor Dilson, e eu gostaria também de que você falasse para nós sobre a prisão civil do devedor inadimplente, quem não paga os alimentos, sendo que é devedor de tal obrigação. Uma outra questão muito importante é a execução dos alimentos, Quais são os meios que o Estado tem de obrigar a pessoa a pagar? A gente sabe que a nossa própria Constituição, ela traz uma prescrição clara. A dívida civil, para o caso do devedor de alimentos, ela é possível. Então, se eu afirmo isso no âmbito constitucional, eu posso dizer que toda legislação infraconstitucional ela deve observar esse preceito. Então, uma coisa fica bem clara. A obrigação alimentar ela pode ser adimplida mediante essa coerção que a gente chama pessoal, ou seja, a prisão. Só que essa prisão ela não se dá de qualquer forma. Na verdade, não são todos os débitos alimentares que podem ser exequíveis através da prisão. O nosso STJ ele pacificou o entendimento de que até as 3 últimas parcelas em débito é que podem coagir
esse devedor a ser preso. As demais parcelas, ou seja, aquelas posteriores aos 3 últimos meses, elas devem seguir um procedimento comum, que é o procedimento, né, da penhora, ou seja, através da coerção patrimonial do devedor. Professor Dilson, então eu gostaria que você nos dissesse sobre como requerer a parte processual, se há pagamento de custas processuais para a pessoa entrar com uma ação de alimentos na justiça comum. Devemos observar o seguinte na relação processual. A gente sabe que a ação de alimentos ela possui um procedimento especial. Na verdade, é um procedimento dos mais céleres que nós temos na nossa legislação. Em relação a isso, ela é uma ação comum, ou seja, em regra, deveria haver a necessidade de pagamento de custas. Entretanto, como o direito que se pleiteia é um direito da própria subsistência, a gente verifica que, nesse caso, é bem simples para a parte requerer a gratuidade judiciária. Através de uma simples declaração, ela pode ser isenta do pagamento das custas e emolumentos, inclusive dos honorários advocatícios, caso ela não seja bem sucedida na ação. Com um detalhe também que o próprio procedimento de citação é mais célere, mais rápido, pode ser até por carta, né? Não há necessidade que seja por oficial de justiça. Também se encaixaria nessa necessidade de celeridade, de rapidez do processo, professor? Perfeito. O procedimento especial ele é todo pensado justamente para adiantar os direitos que aquela pessoa viria a receber. Então, inclusive, quando a pessoa, né, ingressa com esse pedido, o juiz, ao receber o pedido, ele já fixa o que a gente vai chamar de alimentos provisórios, ou seja, ele já delimita qual que vai ser o valor que o devedor vai pagar processualmente falando, até que uma sentença de mérito seja concedida. E, inclusive, ao despachar a própria petição inicial fixando esses alimentos, o juiz já vai intimar, já vai mandar citar o devedor e já manda intimar o autor da audiência de conciliação que já foi marcada. E aqui na nossa comarca, a gente tem o orgulho de dizer que as audiências de conciliação em relação aos alimentos, elas são marcadas de uma forma muito célere. No máximo de 1 a 2 meses, a pessoa já tem a primeira audiência para tentar resolver a questão dos alimentos. Até mesmo que nós temos 2 juízes excelentes aqui nas primeira e segunda vara de família, que são varas especializadas, o doutor José Geraldo Mendes Silva e o doutor Antônio Carlos Aguilar. Nós estamos realmente bem servidos na justiça local. E, professor, eu gostaria que você retomasse a um ponto interessante. Você disse que alimento é uma questão fixada, levando-se em consideração a necessidade e a possibilidade. Isso justifica o que às vezes a televisão noticia, que determinadas pessoas que se envolveram com artistas, por exemplo, tenham pensões alimentícias de 200, 300 mil reais, enquanto um outro ganha aí 10, 20, 30% do salário mínimo. Há esse padrão? Como que é fixado esse percentual? Perfeitamente. A nossa lei civil ela vai dizer que os alimentos eles devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e das possibilidades do alimentante. E mais, os alimentos eles são, em regra, aqueles necessários para manter o mesmo padrão social da pessoa. Então, se uma pessoa é filha de um artista ou de um jogador de futebol, que também é muito comum, e que recebe uma renda aí mensal de R$1 milhão, não é nada mais prudente do que proporcionar para o filho um padrão de vida condizente com seus ganhos. É por isso que é muito comum a gente verificar, filho de artista tal recebe pensão milionária. Ele recebe isso porque o pai pode pagar aquilo e porque ele precisa daquilo para manter o padrão social que o pai dava para ele. Neste caso, uma última e rápida pergunta, professor. Se alguém recebe um valor referente a alimentos e essa pessoa tem uma dívida, esse valor pode ser penhorado pela dívida? Na questão da penhorabilidade dos alimentos, a gente vai verificar que o próprio direito, ele é um direito bem específico e ele tutela a característica principal que uma pessoa pode ter, que é a sua dignidade. Se esse direito tutela a dignidade e visa a proteção dessa dignidade da pessoa, eu não posso permitir que um credor me execute além do que eu preciso para a sobrevivência. Então, nesse caso, a gente pode afirmar que o crédito alimentício ele é impenhorável.
Bem, orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o Dr. Dilson de Quadros Godinho Neto, que é advogado e professor, inclusive da disciplina Direito de Família, que falou sobre alimentos e seus direitos correspondentes. Todo o agradecimento ao professor Dilson e nós pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque amanhã, em Querendo Deus, apresentaremos um programa diferente.